textos, você vai conhecer um pouco mais da história de Bartimeu. E, quer dizer, ele era um cego conhecido, porque aqui a Bíblia fala que ele era filho de Timeu. Quer dizer, às vezes as pessoas te conhecem, sabem até qual é a sua necessidade, e você está todos os cultos diante de Jesus, e Jesus ele vai com você para a sua casa. Não é só na terça que nós precisamos fazer a oração de guerra. A oração de guerra espiritual, de repreender principados e potestades, dominadores deste mundo, nas regiões celestes. Nós precisamos chegar nesse patamar, essa dimensão espiritual, mas uma dimensão que nós temos que chegar fisicamente. Você tem que colocar na sua mente, no seu coração, que você precisa falar com Jesus aquilo que você quer, aquilo que você precisa, qual é a sua necessidade. E nessa noite nós estamos aqui, Jesus Cristo está aqui conosco. Eu creio, porque a palavra diz que Ele está. E eu não sei se você consegue enxergar o espiritual, mas se você não consegue enxergar, porque há cegos físicos e cegos espirituais. Tem pessoas que não conseguem, por mais que ouçam falar de Jesus, não conseguem entender quem é o Cristo vivo, quem é o Messias, o filho de Davi, que veio primeiramente trazer salvação, mas veio também trazer libertação, veio trazer cura. Nós estamos cheios, de testemunhos que nos rodeiam, de tudo aquilo que Jesus Cristo fez e faz aqui nessa igreja. Nós presenciamos milagres e milagres, mas eu quero que você coloque aquilo que é comum para você, porque aquele cego, ele poderia ter se acomodado e deixado Jesus passar, mas ele não, ele tomou uma atitude, ele clamou a Jesus Cristo e ele creu que aquela cegueira não era permanente. Você precisa crer que a luta que você enfrenta, ela não é permanente. Amém. Você precisa crer que Jesus é Deus que muda a história. Amém. Como Ele mudou a história daquele cego, que a Bíblia fala que aquele cego passou a ver e passou a seguir a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo abra nossos olhos espirituais para que nós possamos seguir a Jesus Cristo, para que nós possamos dar esse passo de fé, essa posição de estar mesmo com Cristo e declarar: não, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus vivo, eu creio em Deus que tudo pode. Às vezes nós levamos os nossos problemas a tantas pessoas, e às vezes, por não conhecer a palavra, tem pessoas que até compartilham problemas com pessoas ímpias. Se você conhecer a palavra toda, a Bíblia fala que você não deve pedir conselho ao homem ímpio, porque ele não vai te direcionar pela palavra de Deus. Então é um cego espiritual aquele que não compreende toda a palavra de Deus, porque toda a escritura ela é divinamente inspirada. E que o Senhor nessa noite, principalmente, possa tocar em cada um de nós, e que nós possamos ter olhos espirituais, para que você veja que aquilo que você está enfrentando, se você veio aqui hoje com um propósito, entenda que é muito mais do que o natural, é muito mais do que o físico que você enfrenta a cada dia. Nós somos um povo eleito, somos sacerdócio de Deus, nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos cidadãos de um reino que já está instaurado, porque o reino de Deus, para quem aceita Jesus, você é transportado do reino das trevas para o reino da luz. Porque uma pessoa que não enxerga, para
Senhor possa gerar em nós a fé que Ele gerou em Bartimeu. Porque Deus é poderoso, está lá em 1 Coríntios 12, para nos dar de presente os dons da fé. E temos também na Bíblia relatado o caso de um homem que chegou diante de Jesus e ele não tinha fé suficiente para ver o filho dele liberto. E ele falou com Jesus: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Você precisa pronunciar: Jesus, eu não consigo. Eu lembro, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu não conseguia parar de fumar. Por mais que eu pedisse oração, mas era uma decisão minha. Quando eu falei com Jesus: Jesus, eu quero, por amor ao Senhor, eu quero ser livre desse vício. E eu confessei o meu pecado. Deus, eu gosto de fumar. Eu acho que me desestressa, porque tem uma lenda urbana que fala, né, que as pessoas desestressam quando estão fumando. Mas eu confessei o meu pecado. Falei: Jesus, o Senhor é poderoso para me perdoar e para me libertar. Você tem que crer nisso, que Jesus é poderoso para operar na sua vida a libertação em todas as áreas, seja na vida sentimental, seja no seu emocional. Jesus, Ele pode todas as coisas sobre os céus e a terra. É tão difícil a gente ver o céu